minha gente? Como vocês estão? Fim de final de semana. Espero que eu tenha muitos YouTube espectadores tricolores, não só do Bahia, mas também tricolores que foram campeões da Libertadores. Então, se você é um tricolor ou uma tricolora, deixa aqui já os seus comentários. Vou fazer um apanhado aqui da rodada de final de semana. Aviso que estou gravando este vídeo no intervalo de Fiorentina e Juventus. A minha intenção era gravar esse vídeo depois do jogo, porém, se eu não gravar agora, corre o risco de eu não gravar, porque eu tô bem cansada, então a chance de eu dormir e de eu apagar para esta partida é grande. Então, por isso que eu tô gravando antes. Eu queria muito dar um pouquinho mais de atenção a essa Fiorentina, mas, enfim, hoje vai ser impossível, mas ainda assim eu vou falar um pouquinho aqui. Lembrando que vou falar da vitória do PSG, vou falar também do Milan, vou falar de Inter, de Napoli, e acho que são esses os destaques. O primeiro clareou da rodada é o PSG e o apagou da rodada é o Milan, mas vou falar de muito mais por aqui, então peço que você se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, deixa também o like no vídeo, não custa nada para vocês, super me ajuda, e claro, comentários dos jogos que vocês assistiram, o que é que vocês gostaram, o que é que vocês não gostaram, e por aí vai. Eu tô aqui em Milão para a partida entre Milan e PSG na terça-feira, e aí na segunda-feira eu faço um vídeo de prévia específica da partida, e na terça-feira de noite temos vídeo pós analisando o jogo, e na quarta-feira, muito provavelmente também, se tudo der certo, faço o vídeo de pós-jogo dos italianos que jogam na quarta-feira. Beleza? Então vamos lá, vamos começar com esse PSG 3-0 Montpellier, porque, na minha opinião, é o jogo de maior controle do PSG, de maior plano executado dentro do que o Luiz Henrique quer. O primeiro gol foi marcado pelo Lee Kang-in, ele é a nova estrela do PSG, vou falar sobre isso. Passe do Hakimi, segundo gol marcado pelo Zaïre Emery, que eu já tenho falado aqui desde o início da temporada pra gente ficar de olho. Não é promessa, ele já é um dos destaques do PSG nessa temporada, com passe do Dembélé. E o último gol marcado por Vitinha, também com passe do Hakimi. A escalação do PSG, o Luiz Henrique colocou, por exemplo, o Lee Kang-in para jogar, o Dembélé manteve a titularidade, ele fez algumas alterações mais para a defesa, mas ainda assim um time com o que a gente tem de, talvez hoje melhor no meio campo do PSG, o Gart, o Zaïre Emery e o Lee Kang-in. Durante um tempo foi o Vitinha, né? Na verdade, no início da temporada foi o Vitinha. Por algum motivo, acho que o Luiz Henrique não gostou tanto. Eu, particularmente, não é um jogador que eu amo durante 90 minutos, mas eu acho que ele é um jogador interessante para segundo tempo. Foi, inclusive, o que aconteceu nesse jogo. Então, o Luiz Henrique, durante um tempo em que o Lee Kang-in estava nos Jogos Asiáticos, o Luiz Henrique foi aquele momento em que ele forçou mais o 4-2-4, né? Agora ele está adaptando um pouco mais esse esquema, o PSG está ficando um pouco mais equilibrado, e o Lee Kang-in é o grande destaque desse momento. O jogo dele contra o Montpellier, que aí você vai falar, ah, claro, é o Montpellier. É o Montpellier, mas é o que o PSG enfrenta. Então, o PSG precisa, no mínimo, dominar e fazer o seu jogo contra contra esses adversários. E foi exatamente isso que o PSG fez, repito aqui. Não foi o jogo mais vistoso do PSG na temporada, mas foi o jogo de maior controle. O PSG teve controle do jogo o tempo inteiro. Nenhum momento a gente teve a sensação de que o PSG iria tomar um gol, iria tomar 2 gols. A gente teve, por exemplo, antes do Milan, né, o 3-2 do PSG. Não abri aqui o... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a tabela. Mas a gente teve um PSG que, por exemplo, fez o 3-0 e depois levou 2 gols. Então, é um PSG que, nesse momento, começa a mostrar uma evolução bem interessante do que a gente imagina, do que é o jogo do Luiz Henrique. E, de fato, ele conseguiu isso nessa partida. Então, repito, em relação a controle de jogo, foi o melhor jogo do PSG na temporada. O PSG vem, olha só, de um 3-0 no Montpellier,
de um 3-2 no Brest. Foi esse jogo que eu falei que o PSG fez 3 gols, mas em diversos momentos a gente tinha a sensação que o PSG não controlava o jogo. Tanto é que tomou 2 gols. O Milan 3-0, o Strasbourg 3-0, o Rennes 3-1. Então são 5 jogos marcando 3 gols. É um PSG que realmente evolui na temporada, agora precisa manter essa evolução coletiva e, claro, continuar tendo essas estrelas aparecendo. São os 5 jogos depois da goleada sofrida para o Newcastle 4-1 fora de casa na Liga dos Campeões. E para falar um pouquinho da nova estrela do PSG, porque eu tenho falado aqui durante essa temporada, obviamente, do Mbappé, mas o Zaïre Emery tem sido tema aqui de alguns dos destaques quando eu falo do PSG, mas eu queria falar do Lee Kang-in, porque é um jogador que depois que voltou dos Jogos Asiáticos vem ganhando mais chances, vem sendo titular nas últimas partidas e assim, o jogo dele contra o Montpellier é primoroso, é um jogo muito, muito bom. E aí, para pegar alguns dados que mostram bem o quanto que ele foi bem na partida, o Lee tentou 47 passes, ele acertou 47 passes, 100% de passes bem-sucedidos na partida. Ele tentou 9 dribles e acertou 6 dribles em solo. É muito, ainda mais que ele não tem jogado apenas como um ponta esquerda ou um ponta direita, né? Ele pode jogar dos dois lados. Ele divide um pouco mais essa função do meio-campo e do ataque, e eu acho que é um dos motivos pelos quais o PSG começa a ter um pouco mais de equilíbrio, né? Diferente do 4-2-4 puro, digamos assim, com de fato 4 jogadores na frente que estão na teoria naquela posição de origem, né? Agora é um 4-3-3 que vira 4-2-4, mas que tem adaptações interessantes e eu gosto bem do jeito que tá funcionando agora. E uma curiosidade sobre o Lee, porque eu falei estrela e outro dia eu fiz um vídeo aqui falando que ele é o jogador que mais vende camisas em plataformas digitais, mais que o Mbappé, sim. Se a gente somar as lojas físicas, não, mas em plataformas digitais ele é o jogador que mais vende camisa. O Parque dos Príncipes está inundado de sul-coreanos. Se a gente entra em qualquer loja do PSG, tá cheio de sul-coreano comprando camisa. Se você assiste, por exemplo, a coletiva do PSG ao vivo no canal do PSG, o chat é só sul-coreano falando e os franceses reclamando, porque eles não entendem o que é que os sul-coreanos estão escrevendo. Então, ele é um fenômeno. E aí, outro dia, alguma tubespectadora aqui mandou pra mim mensagem aqui no YouTube, pra vocês verem como eu leio tudo, só não gravei o nome aqui, me dizendo que o Lee participou de um reality show quando ele tinha 6 anos na Coreia do Sul. E por isso também ele já era famoso, ele já tinha uma fama na Coreia do Sul. Ele participou de um reality show de futebol quando ele tinha 6 anos, um reality show chamado Fly Shoot Dory. E tem imagens, inclusive, ele pequenininho com 6 anos participando do reality show. Ele veio para Espanha em 2011, né? Primeiro Valência, depois para o Mallorca. E, inclusive, 2011, então, bem novinho, né? Por isso que ele fala, inclusive, muito bem espanhol. E é um jogador que tem ganhado um estrelismo e vai fazer uma dobradinha ali, tem tudo para isso, para fazer uma bela dobradinha ali com o Mbappé, já que ele tem jogado um pouco mais pela esquerda. Para finalizar, PSG, bom jogo do Dembélé. Ele participa dos 3 gols, se eu não me engano, ele dá passe para um, né? Mas ele inicia a jogada, se eu não me engano, dos outros 2, ou de um, tô na dúvida. Continua sem marcar gol, mas foi um jogo melhor do Dembélé. Foi um jogo menos caótico, menos desesperador, sabe? Menos a bola chega nele e morre. Não, ele não foi ainda decisivo, tirando o passe, digo, de gol, mas já foi um jogo mais fluido para ele, em que ele conseguia dar mais sequência às jogadas. Então, interessante a gente ver essa evolução do Dembélé. Vale falar que o Luiz Henrique tá dando uma super confiança para ele, né? Porque não colocou ele no banco, tá dando confiança para ele. E eu acho que o Dembélé é um jogador que, se você tira um pouquinho da confiança dele, complica. Então, talvez, por mais que a gente tenha ficado, eu particularmente, incomodada e falando, ele precisa ir pro banco,
Por outro lado, se você pensar não apenas no jogador atleta físico, mas uma pessoa, né, que tem sentimentos e outras coisas, você entende que talvez se eu tirar ele vai ser pior e eu vou perder um jogador, é melhor eu perder um pouquinho mais de jogo aqui por 2 ou 3 partidas e ganhar confiança com ele. Talvez isso tenha acontecido, tenho a sensação de que é um pouco assim. O jogo do PSG foi na sexta, passando agora para os jogos do futebol italiano. Peço para você que tá aqui e esqueceu de curtir o vídeo, não esquece, curte o vídeo, não custa nada. Se inscreve no canal. A minha meta era chegar até 10 mil inscritos antes ou durante essa rodada de Liga dos Campeões, tá difícil. Então peço a ajuda de vocês pra gente chegar perto da meta de 10 mil inscritos. Sábado tivemos Salernitana perdendo pro Napoli 2-0. O Napoli é um time que consegue vencer os adversários mais fracos, tem individualidade para isso, tem jogadores individualmente crescendo um pouco agora na temporada, né? O Kvaratskhelia começou mal, agora tá bem, o Politano tá muito bem. Tem jogadores com individualidade para isso. É o mesmo time praticamente da temporada passada, lembrando que o Osimhen tá lesionado ainda. Então, contra adversários mais fracos, o Napoli consegue vencer. Contra adversários mais fortes, como por exemplo Lazio, Fiorentina, Milan, o próprio Real Madrid na Liga dos Campeões, o Napoli não tem organização, falta tática, falta ideia, falta a coletividade que a gente via na temporada passada. Então, nesses jogos, o Napoli não consegue vencer. Então, é um pouco disso que pra mim tá acontecendo contra o Napoli. Acho que vai brigar por vaga na Liga dos Campeões, acho que vai estar ali no topo da tabela, na Liga dos Campeões, no Campeonato Italiano. Na Liga dos Campeões deve avançar da fase de grupos. Acho que a depender do adversário nas oitavas de final pode passar, mas já não é um bicho-papão nas oitavas de final. E aquele Napoli da temporada passada era um bicho-papão para qualquer um. Nas oitavas de final, já não acho que é o caso. Tivemos também Atalanta 1, Inter 2. A Inter é líder do campeonato italiano. Tem o melhor ataque, são 27 gols, tô olhando aqui pra baixo porque tem tudo anotado, porque vocês não acham que eu gravei tudo isso, né? 27 gols e tem a melhor defesa, com apenas 6 gols sofridos. Tá empatado com a Juventus. Então, se a Juventus tiver sofrido um gol enquanto eu posto esse vídeo, porque acabou de começar o segundo tempo, pode ser que a Inter seja isolada, mas de qualquer forma, tá lá com topo nas defesas vazadas, apenas 6. É bastante, hein? 11 rodadas. O Lautaro Martinez fez mais gol. Foi um gol do Çalhanoğlu e outro gol do Lautaro Martinez. Scamacca marcou pela Atalanta. 13 gols na temporada para Lautaro Martinez. Baita temporada do Lautaro Martinez. Já cansei de falar isso aqui. O jogo foi bem feinho, tá? Especialmente no primeiro tempo. Tava chovendo muito em Bergamo. Um jogo meio assim, feio mesmo. Segundo tempo deu uma melhoradinha. A Inter apareceu um pouco mais. E é uma Inter que falei aqui já no último jogo, no último vídeo, quando eu fiz um pouco mais de uma análise das primeiras 10 rodadas do Campeonato Italiano. É o principal candidato a vencer o título. O Inzaghi está fazendo um muito bom trabalho de gerenciar elenco. Então, tá conseguindo ser competitivo na Champions, tá conseguindo ser competitivo no Campeonato Italiano. Então, vai muito bem essa Internazionale. Milan 0-1 Udinese. O Milan pra mim é o apagou da rodada. Talvez tenha sido não sei se foi não sei se foi o pior jogo do Milan, que o Milan acabou de tomar 3-0 do PSG, mas foi uma partida muito ruim do Milan, muito ruim, sem criatividade, sem controle, assim, foi bem ruim. Vale falar que o Pioli mudou o esquema para esse jogo porque ele tá com um alerta na defesa, né? Não tem um Kalulu. O Theo Hernandes sofreu no aquecimento, então não foi titular. Não tem Pulisic, não tinha Loftus-Cheek ainda disponível, não tem o Kjaer também na defesa. Então o Pioli estava com bastante desfalques. No vídeo de amanhã eu trago atualizado quem que ele pode jogar para enfrentar o PSG, mas jogou com o Menian no gol, e aí foi num 4-4-2, e a gente sabe que o Milan, de toda a temporada, é um 4-3-3. Ele tentou um 4-4-2, não funcionou. Calabria, Thiaw, Tomori e Florenzi na linha de trás.
No meio, o Musa, Krunic, o Reinders, que se perdeu na temporada depois de fazer um belíssimo início. Rafael Leão aberto na esquerda, lá na frente Giroud e Jovic. Jovic também tá devendo. Foi uma opção, talvez, para um pouco falta de opção, o Jovic ao lado de Giroud, mas não funcionou. O Rafael Leão é o único que consegue criar alguma coisa, mas o último passe dele, a conclusão da jogada, seja para finalizar, seja para dar um passe do Rafael Leão, tá mal nessa temporada, especialmente nos últimos jogos. Então, é um Milan que não consegue criar. Eu falei muito no início da temporada que esse Milan, com esses novos reforços, o Pulisic principalmente pela direita, né, já que o Rafael Leão chega pela esquerda, e o Loftus-Cheek mais atrás, mas sendo uma opção de passe mais ofensivo no meio-campo, fazia o Milan ter mais diversidade. Não contava apenas com o Rafael Leão na esquerda. Então, era um Milan que, nesse sentido, criava mais. E sem Loftus-Cheek, sem Pulisic, e com o Rafael Leão mal, o Milan realmente me decepciona nessa temporada. Sei que tem lesões, mas ainda assim esperava um pouco mais. É uma pena pelas lesões, porque parte dessas lesões dos jogadores que estão lesionados são os jogadores que fizeram esse Milan ter essa diversidade, essa variedade um pouco mais tática, mas não tá funcionando. Para quem pergunta sobre o Pioli, aqui não se fala ainda, tá, em demissão do Pioli, muito menos agora. O que se fala o Milan ainda está brigando por uma vaga na Liga dos Campeões, é difícil, amanhã eu falo mais sobre isso. O Milan tá no topo da tabela do campeonato italiano, então os objetivos da temporada ainda ainda existem, né? Eles ainda são possíveis, então acho muito difícil que aconteça alguma coisa nesse momento pro Pioli. Até peguei aqui, o Milan tá na terceira colocação, são 22 pontos. A Juventus, que tá jogando agora, né, tá na segunda colocação, mesmo que vença, e tá vencendo por enquanto, ela não passa a Inter, né? A Inter tá com 28 pontos, mas, por exemplo, o Milan já tem 6 pontos a menos do que a Internacional. Então, né, já é para começar a ficar de olho nessa briga, se realmente vai acontecer. E o Milan, ainda alguns detalhezinhos. Falei aqui que é o pior momento, né, do time, são 4 jogos sem vencer, 3 derrotas e um empate. E foi a primeira vitória da Udinese no campeonato, minha gente. Então, assim, não é que o Milan enfrentou um dos grandes, né? Eu falava aqui que o Milan já tinha vencido, já tinha jogado contra os grandes no campeonato. É verdade que não conseguiu vencer, mas ele estava na terceira colocação do campeonato, já tendo passado pelos piores times. E a maioria não, e os outros não. Inter, Juventus, Napoli, todos eles ainda precisam enfrentar pelo menos 2 grandes. Então, 2 grandes ou mais a Fiorentina, que é um time que nesse momento tá indo muito bem. Então, o Milan ia bem nesse sentido e agora perdeu para a Udinese, que tá lá embaixo na tabela e, repito, venceu o seu primeiro jogo da temporada. Por fim é isso. O fim é agora deste vídeo. Eu vou tentar ainda assistir aqui um pouquinho desse Juventus e Fiorentina, mas não garanto. O que eu garanto é que na segunda-feira tem vídeo de pré-jogo de Milan e PSG. Estou bastante feliz aqui na Itália. E na terça-feira tem vídeo pós-jogo analisando um pouco a partida. Tá bom, gente? Então é isso. Boa semana para todo mundo. Espero que vocês tenham curtido o final de semana de vocês, sendo campeões da Libertadores ou não. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até a próxima. Valeu, gente!